Muito bem, vamos então a Brasília falar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, acompanhamos então a notícia que acaba de chegar, o pedido de afastamento do senador Chico Rodrigues, então, 90 dias sem remuneração. Vimos também essa pressão que já havia por parte de senadores. Quero desejar um bom dia para você e pedir a sua opinião sobre esse afastamento do senador, então, Chico Rodrigues. Bom dia, Diego. Pois é, parece que ele se oferece em holocausto pela não crise que estava se armando entre Senado e Supremo, né? Ele estabelece a si próprio a mesma pena, digamos assim, que havia sido estabelecida pelo ministro Barroso. Ele fica fora 90 dias, sem remuneração, sem que o filho suplente nessa dinastia do Senado, capitania hereditária, assuma, né? E prorroga o prazo de julgamento dele no Senado, uma vez que está afastado, alivia o julgamento do Supremo de amanhã, né? Que teria duas opções: ou deixa o ministro Barroso no pincel tirando a escada, como aconteceu no 9-1 com o Marco Aurélio, né? Ou apoia o ministro Barroso e enfrenta o Senado, né? Então, aliviou-se nisso, né? A carga de crise entre dois poderes alivia-se, né? Mantém-se a independência dos poderes e, sobretudo, mantém-se a harmonia dos poderes. Agora, é um episódio, no mínimo, jocoso, né? A gente chama o senador, o nome eleitoral dele é Chico Rodrigues, mas na verdade é Francisco de Assis Rodrigues. O Francisco de Assis original, ao sair de casa, deixou toda a roupa em casa para mostrar que não levaria nenhuma riqueza do seu pai, da sua mãe, né? Que era uma família de posses. Já esse ele não estava completamente nu, estava com pouca roupa, mas cobriu suas vergonhas, digamos assim, com dinheiro. E com isso cobriu-se também de vergonha, e está aí, se afastou, não aguentou, né? Ainda foi dar uma explicação totalmente que repete uma explicação que repete o gesto de incriminação, de esconder o dinheiro, né? A explicação é tão ausente de consideração pelos neurônios alheios que é incrível. Diz assim: num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento de pessoas que trabalham comigo. Ele poderia muito bem ficar com o dinheiro na mão, o delegado entra, mostra o mandado de busca e apreensão assinado por um ministro do Supremo, né? Está caracterizado, ele vê que é a polícia, ele mostra o dinheiro, diz: é do meu contra-cheque no Senado, o meu pessoal não tem conta bancária, eu tenho que pagar à vista. Pronto, né? Mas enfiou o dinheiro no traseiro e saiu correndo, né? O delegado só não deu voz de prisão em flagrante por lavagem de dinheiro, talvez por compaixão, o risível da cena, né? Incriminou-se naquele momento, né? Fica difícil de mostrar outra coisa. Mas, enfim, né? Eu até, me desculpem, mas está todo mundo fazendo gracinha sobre isso, né? Eu fiz uma também, né? Ele é de 1951, perguntaram a ele: senador, o senhor tem 69 anos? Ah, meu filho, se eu tivesse, poderia guardar muito mais dinheiro. Diego? Pois é, Alexandre, é uma história que realmente a gente tem acompanhado. É claro que o senador vai poder se defender, mas essa manobra no Senado de dar mais tempo, como é que você avalia essa pressão dos senadores? Quer dizer, é mais tempo para ele se defender, se explicar, enfim, essa pressão que houve, né, pelo afastamento, pensando nesse prazo de defesa do senador. Como o Sidney lembrou, ele já havia se afastado do Conselho de Ética para dar liberdade ao Conselho de Ética. Agora se afastou do mandato para dar liberdade, digamos, ao Supremo, né? E evitar uma crise. E ele é beneficiado pela pandemia, né? Não há reunião física, praticamente, lá no Senado, em que haveria discussão mais calorosa a respeito do assunto, né? Já que ele está envergonhando o Senado. O Senado tem que reagir, tem que mostrar para o povo brasileiro que o sustenta
e que elege os senadores, que resta vergonha ao Senado, né? E que tem que afastar esse tipo de gente que pratica esse gesto. Agora, quando vai fazer isso, com esses prazos todos, com prioridades lá no Senado, não sei se isso vai entrar também como uma prioridade ética e moral. Vamos acompanhar, então. Seguimos com os outros temas do Liberdade de Opinião de hoje. Seguimos falando sobre violência. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que as mortes violentas aqui no país cresceram 7% no primeiro semestre deste ano, se a gente comparar com o mesmo período de 2019, do ano passado. Segundo o levantamento, uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil, um estupro é registrado a cada 8 minutos e uma pessoa sofre uma agressão física com registro de lesão corporal dolosa a cada 2 minutos. O Brasil gastou 95 bilhões de reais com segurança pública no ano passado, mas enquanto estados e municípios cresceram e levaram os recursos nesse setor, a União reduziu os investimentos em relação a 2018. Alexandre, como é que você avalia, então, esse perfil, né? A violência no nosso país, enfim, é algo que vem crescendo, registrando números tão espantosos e há tantos anos, Alexandre? Não, na verdade, despencou, né? Despencou em 2019, no primeiro ano deste governo do presidente da República. Por quê? Porque durante a campanha, o candidato Bolsonaro valorizou a polícia, falou do poder das leis, da força das leis, e as pessoas, digamos, aqueles que eram criminosos em potencial, de certa forma, levaram um susto, né? É o poder de dissuasão. Aí caiu de 171 homicídios por dia em 2018 para 130, 140 homicídios por dia, 140 homicídios por dia em 2019. Despencou 20%. Isso não acontece em nenhum lugar do planeta Terra, de um ano para o outro. Mas depois, aparentemente, essas pessoas que foram dissuadidas a infringir a lei, descobriram que quem aplica a lei é o governo do Estado e não o governo federal, né? A segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. E a justiça foi responsabilizada por impunidade. Então, soltando o preso, né, deu a mensagem, puxa, até que vale a pena, a gente fica um pouquinho na cadeia e depois sai, né? Olha, mas aqui no Estado a coisa continua igual. Aí recrudesceu, voltou 6%, 7%, uma coisa assim. E é bom que a gente veja que a maior parte dos crimes de homicídio são entre pessoas conhecidas. É dentro do ambiente doméstico, é na vizinhança, é no bar, né? é no bairro, né? É entre pessoas conhecidas, a maior parte. Então, são, em geral, desavenças, violência doméstica, que talvez agora, no primeiro semestre, tenha sido exacerbada pelo isolamento, que as pessoas vão perdendo os seus freios, perdem a paciência, entram na irracionalidade, apelam para a violência, né? E depois outra coisa também, oferecer oportunidades. Eu tenho um relato aqui, um médico que assistiu uma palestra minha no Paraná, agora, no Dia do Médico, e disse que queria ter perguntado, não pôde perguntar, o doutor José Jacir Leal Júnior. Ele faz palestra sobre família do futuro e disse que quando desceu do carro para fazer uma palestra, foi abordado por 3 traficantes armados, jovens, né, quase adolescentes, que tentaram assaltá-lo, aí entabulou-se uma conversa, acabou que, por fim, o médico convidou os jovens a assistirem à palestra e, durante a palestra, percebeu que eles estavam com lágrimas nos olhos. Depois foi conversar com eles e eles disseram que não queriam ser traficantes. Um deles queria ser médico, o outro sonhava em ser piloto de avião, né? Mas não tiveram oportunidades ou foram mal encaminhados em um determinado momento da vida. Essa é uma outra questão, né? Quando a gente mostra aí um traficante ficar famoso e rico, a gente está dando esse modelo para esse jovem, né? É terrível, né? Então, isso também
É uma abertura de um caminho errado, que vai para o outro lado, vai para o lado da violência, né? Porque a violência é o argumento de quem não tem argumentos, né? De quem não tem razão. Você trouxe aí alguns dados, algumas informações sobre governos de estados e o governo federal. Houve uma redução de recursos por parte do governo federal nessa área, não é? Enquanto os estados caminharam no sentido contrário. Falta recurso, Alexandre, para combater a violência, para a área de segurança pública no país? Olha, reclamar que falta recurso é, no mínimo, um argumento paradoxal, porque as pessoas dizem que a polícia é violenta. O que é recurso? É dar armas para a polícia, é dar veículos para a polícia, é dar instrumentos de comunicação em que a polícia chegue rápido, né? É equipar mais a polícia. Sim, equipar a polícia é uma forma de demover aquele que pretende praticar crime, de fazer com que ele desista. Agora, o melhor caminho é esse, que eu falei aí do médico, né? Convencer as pessoas que há outros caminhos e não fazer propaganda de crime, mostrar que o traficante mora na casa, numa mansão, em Angra, que coisa maravilhosa, pôde tapear a polícia por 5 anos, né? Foi solto pelo Supremo, obrigou o Supremo todo a se reunir. São maus exemplos também, né? E há aquela violência que é gerada em comunidade. De um modo geral é isso, né? É preciso entrar ali na família, na comunidade, saber por que essa desavença tão fácil, né? Que a gente vê em saída de jogo de futebol, né? O sujeito está lá, saca um pedaço de ferro e sai batendo no outro, né? Parece que tem uma violência latente ali, uma ideia de que o outro é culpado pela sua desgraça, né? Eu acho que essas coisas é que têm que ser estudadas para a gente ir às raízes da violência. Pois bem, vamos falar de economia agora, Alexandre. O Brasil e Estados Unidos assinaram 3 acordos bilaterais para o governo aqui do nosso país, o governo brasileiro. O objetivo é criar um ambiente favorável aos negócios e inserir o Brasil de forma competitiva na economia internacional. Mas, por outro lado, os americanos avisaram que o Brasil vai fazer bem em não permitir que uma empresa chinesa forneça equipamentos para a planejada rede 5G, a 5ª geração, né, a tecnologia aqui no país. Bom, Alexandre, esse acordo vem sendo costurado, pensado já há 4 anos. Na sua avaliação, ele vai ser importante em relação às relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Todo acordo é importante, né? Porque um acordo, quando sai, é porque é benéfico para ambas as partes, né? Se fosse unilateral, seria uma imposição e não um acordo. E é bom a gente lembrar, já que tem eleição americana dentro de 2 semanas, né, que é um acordo entre estados, o Estado Brasil e o Estado Estados Unidos da América, e não entre governos, né? São os estados é que cumprirão esses acordos, seja qual for o governo nos Estados Unidos, seja qual for o governo no Brasil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há sim muito receio, e os americanos não precisam nos lembrar do perigo que a gente corre nesse 5G, né? Não precisam. O governo brasileiro sabe disso, né? Sabe que pode estar em jogo aí sigilo, né? Sigilos estratégicos brasileiros, sigilos comerciais, né? Será que há segurança de que uma outra nação interessada não vai ficar sabendo de coisas que não poderia saber, de segredos nacionais, de segurança nacional, né? Então é bom que a gente pense nisso. E depois, ninguém vai impedir que o Brasil negocie com a China, né? Principalmente é preciso que a gente inverta isso. Parece que a gente está dependendo da China como nosso comprador, e não é. A China depende do Brasil para sua segurança alimentar interna. Depende sim. Depende das nossas proteínas, depende das nossas carnes, depende da nossa soja, do nosso milho, depende dos nossos produtos agro. Nós somos uma superpotência agro agora. Não somos mais coadjuvantes, nós somos
protagonistas. E é bom que a gente negocie muito com a China precisa de nós, mas é muito melhor que nós negociemos com a China, com o Oriente Médio, com a Europa, com os Estados Unidos, com os nossos parceiros do Mercosul, com o Japão, com a Indonésia, com a Índia, né? Então, é isso. São as missões, os trunfos de uma superpotência produtora de alimentos que todo mundo precisa todos os dias, se não sobrevive. Você acha que seria interessante para o país romper, pelo menos no que se refere à tecnologia 5G, essas negociações, tratativas com a China, Alexandre? Não é romper ou não romper, é negociar para ver o que é melhor para o Brasil, né? É isso que está sendo feito. E aí as pessoas ficam preocupadas, né? Mas a infraestrutura... Os chineses têm interesse em investir em infraestrutura no Brasil, porque é do interesse deles. Os produtos dessa grande lavoura brasileira, esse grande pasto brasileiro, os produtos vão sair mais rápido para os portos e vão chegar mais rápido na China, né? Então, os chineses fazem bem em investir e nós precisamos do investimento, porque do tamanhão que deixaram os governos gordos, inchados, né? O governo gasta quase tudo para se sustentar e não sobra para investir. Então precisa, sim, de parceria para investir em trilhos, em estradas, em portos, em aeroportos. Vamos ao próximo tema. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo não vai obrigar ninguém a tomar a vacina contra a Covid-19 e que essa decisão sobre a obrigatoriedade cabe ao Ministério da Saúde. A gente separou um trecho da fala de Jair Bolsonaro, vamos acompanhar. Pelo menos metade da população diz que não quer tomar essa vacina. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. Bom, o presidente defende que qualquer vacina precisa ter comprovação científica e ser aprovada pela Anvisa. Para Bolsonaro, não se pode obrigar quem já contraiu a doença e pode estar imunizado a tomar a vacina. Bom, Alexandre, a gente está vendo, como comentamos com o Sidney agora há pouco, essa queda de braço aí, muitas vezes troca de farpas entre o governador de São Paulo, por exemplo, João Dória, com o presidente Bolsonaro. Há uma politização em relação a esse assunto, não é? E sua avaliação em relação a isso, afinal de contas, é um assunto de saúde pública, não é? Não, na sua opinião, está muito politizada essa discussão? Será que Dória é um novo Pereira Passos? O prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, em 1904, foi quem obrigou, né, a conselho do médico Oswaldo Cruz, a vacinação contra a varíola, né? Era uma questão de saúde pública, mas estava toda envolvida numa politização. Aí, em 10 de novembro de 1904, estourou a revolta da vacina, quebrando tudo no Rio de Janeiro, né? Chegou no dia 16, Pereira Passos revogou a obrigatoriedade. O que era obrigatoriedade na época? Quem não fosse vacinado não podia matricular filho na escola, não podia obter passaporte, não podia ter emprego público, não podia ter certidão de casamento ou de óbito, né? Uma série de coisas. Tinha mais a multa, né? Foi revogado. O presidente Bolsonaro, no sábado, na Academia Militar das Agulhas Negras, falou meia dúzia de vezes na palavra liberdade. Repetiu liberdade, liberdade e alertou aos cadetes que, sendo oficiais do Exército, serão os guardiões da liberdade, né? A liberdade é muito importante para a democracia. E a pessoa decide, né? Nós estamos com uma pressa enorme da vacina. A vacina pode ser segura, como é o caso dessa que está lá no Butantan, essa Sinovac, né? Sino significa China, né? Vac é vacina, né? E China foi a origem do coronavírus, então as pessoas ficam com o pé atrás, né? Sobre o que é essa vacina. A vacina precisa ser também comprovada, não só em sua segurança, em sua eficácia.
E a eficácia da vacina é só com o tempo e com milhares de pessoas, né? É isso que estão fazendo a AstraZeneca, a Moderna, a Pfizer. Estão fazendo isso, abriram agora seus testes de vacina, né? Tem muita gente testando aí vacina. Então é preciso isso. Mais do que isso, né? Tem as pessoas que já estão imunizadas. Minha mulher, que é médica, faz parte de um grupo de milhares de médicos que fazem o tratamento precoce aqui no Brasil, né? Curou imediatamente um casal que estava com Covid-19, durou 2, 3 dias, e logo em seguida, os 2 filhos, um menino de 3 anos e outro de 5 anos, passaram, claro, fizeram os testes, e os 2 tiveram IgG positivo e IgM negativo. Ou seja, as crianças já estavam imunizadas. Então, será que vamos obrigar as pessoas que já estão imunizadas? Eu não sei quantos milhões de brasileiros hoje já estão imunizados, né? Tem os que se recuperaram, esses a gente conhece o número. Mas os que tiveram o contato com o vírus e já se imunizaram, né? Porque aquilo que a gente chama de sujeira na vida, né, o contato com as coisas, vai criando a imunização na gente, a imunidade na gente. O ar puro que a gente respira, né, que põe oxigênio nos neurônios, nas células do cérebro, né, tudo isso ajuda a imunizar, né? O grau de sol que a gente pega, a vitamina D, né? A capacidade de a gente não criar trombo no pulmão quando... Esse vírus é muito rápido, é um vírus muito estranho. Ele não é um vírus de série, não, ele é um fora de série. É muito estranho, porque ele é muito rápido. E como disse aquele médico que eu falei aqui há pouco, o paranaense, me disse assim, não é o vírus que mata, é a comorbidade, que é evitável, que é tratável, né? É a diabetes, é a hipertensão, né? É a obesidade, né? Essas pessoas são grupo de risco, tem que se cuidar mais, né? Tudo isso é uma espécie de vacina que as pessoas vão adotando para não terem um contato com o vírus que lhes faça mal. Ok, Alexandre, obrigado, até amanhã. Até amanhã.